Olá, turma. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, certo? A gente vai estar iniciando a parte 2, certo? Do nosso curso de termologia, tudo bem? A gente viu na aula anterior alguns conceitos, certo? Desde mudanças de fases até certo conceito do que é temperatura, ok? Temperatura, energia térmica, certo? Alguns desses conceitos que a gente tem na física sobre essa parte. Agora a gente vai estar basicamente estudando a temperatura, certo? E seus efeitos, tudo bem? Então vamos lá. Parte 2, certo? A temperatura e seus efeitos, tudo bem? O que a gente tem aqui para mostrar essa parte aqui, um termômetrozinho, certo? Termômetro simples de mercúrio, onde aqui ele dá um valor numa escala de Celsius e outro Fahrenheit, certo? Então, é o capítulo 2 do assunto que a gente já está vendo. Então, a gente tem o quê? Tem a medida da temperatura, certo? Medida da temperatura. Que é um assunto da termometria, ok? Então, nesse capítulo, a gente vai estudar o quê? Nesse capítulo, a gente vai desenvolver o estudo da medida da temperatura. A gente vai medir a temperatura de um corpo. A gente vai estudar equações onde a gente pode comparar parâmetros de medidas, certo? Então a gente vai estar o quê? Aprendendo padrão de escalas térmicas, certo? Quais escalas são essas? A gente vai ter as escalas, tem, na verdade, fisicamente, a escala de Celsius, certo? Acho que é a escala que todo mundo mais conhece, que é utilizada no Brasil. A escala de Fahrenheit, certo? E também tem a escala de temperatura absoluta, que é a escala Kelvin, certo, pessoal? Escala Kelvin, certo? A gente no Brasil estuda qual? No Brasil a gente estuda mais a escala de Celsius. Estuda não, a gente usa, certo, como escala de medida padrão de temperatura o Celsius, certo? O Fahrenheit, aí a gente já parte para outros países, países da Europa, etc. E a medida, a escala, como já diz, absoluta, certo? O padrão é o Kelvin, certo? É a escala absoluta de temperatura que a gente tem para ter esses parâmetros de medidas, ok? Então, o instrumento que a gente usa, o instrumento mais simples para nossa abordagem de medição de temperatura, é o famoso termômetro, certo? Ele também vai ser o instrumento principal que a gente vai ter nesse nosso conteúdo, certo, pessoal? Então, a gente tem essa facilidade para estudar através do termômetro, certo? Ele nos dá, nos indica uma abordagem mais simples e mais usual que a gente tem de medida, ok? Então, vamos lá, prosseguir. Então, a gente tem parte 1, sensação térmica, certo? A gente tem uma tirazinha aqui, está relacionado a isso, certo? Que é a sensação térmica, pessoal. Bem assim, aí tem a teoria
nossa tirinha do nosso personagem aqui, onde ele tá aqui tomando banho, ok? Tá numa banheirazinha tomando banho. Ele grita para a mãe: mãe, a água tá muito fria, gelada a água. Pronto. Aí a mãe faz o quê? Pega e liga o quente, a parte quente da água. Aí depois o Kelvin ele reclama: mãe, agora ela tá muito quente, certo? Pronto. Aí ela desliga o quente, liga o frio de novo e ele reclama de novo: agora tá muito fria. Pronto. Aí depois ele olha, pronto, viu que encheu muito de água, terminou agora, tá muito funda, certo? Então a gente tem aqui, ó, sensação térmica, certo? Sensação térmica. Ele tem o quê? Que a água tá fria demais, certo? Tá muito fria aqui. E agora, depois que ela ligou quente, ah não, ela tá muito quente, em volta tá fria, tá morna, etc. Então, normalmente, a gente utiliza o termo quente, frio, morno, etc., para definir a sensação que temos ao entrar em contato, certo, com um determinado sistema, pessoal. Certo? Ou seja, é a sensação a partir do contato, ok? Assim, como a luz, certo? A gente, para ver as coisas, a gente precisa de luz, ok? E para ouvir, certo? A gente precisa o quê? Ter audição, a gente precisa ter um ouvido funcionando legal, certo? E isso é uma condição o quê? Condição dos sentidos, beleza, pessoal? Então, o sentido que relaciona a sensação térmica é quem? É o tato, beleza? É o tato, certo? O tato ele está diretamente ligado à sensação térmica, ok? Então, portanto, esse critério para avaliar temperaturas, ele acaba se tornando impreciso, certo? Por quê? Porque depende se a pessoa ela sente, ela tem tais condições para sentir esses fatores, certo? Isso aí eu falei na aula passada. A gente depende do quê? Depende desse sentido. Ah, se a pessoa não enxerga, certo? Vai adiantar ter luz nas coisas? Não. É o sentido da visão que faz com que a pessoa enxergue. Mesma coisa é o sentido da audição, para a pessoa poder assimilar certos sons, certo? Som, ruído, etc. Então precisa-se que a pessoa tenha um tato bem apurado. Ah, professor, mas todo mundo tem tato. Não. Tem doenças onde a pessoa, o ser humano, ele não consegue sentir aquilo que ele está tocando, certo? Então, para variar temperaturas, só essa questão da sensação térmica, ela acaba sendo imprecisa, certo? Eu falei na aula passada, a gente falou o quê? Que a gente tem, e a gente estuda a termologia, certo? Os conceitos de temperatura, a gente estuda o quê? Estuda seu fenômeno microscópico, certo? A interação de partículas, como a gente viu na aula. E essa interação de partículas, de moléculas, elas vão dar subsídio ao que? Ao sentido macroscópico que a gente tem sobre temperatura. Então, aí voltando ao exemplo que eu dei na aula passada, você chega ali em casa, naquela hora, certo? Vê uma panela no fogão.
fogão está com a boca desligada, ok? Como é que você vai saber se aquela panela ela está quente ou está fria? Ah, professor, mas está desligado o fogo, está fria, certo? Pronto, aí eu vou lá e pego nela com as mãos e me queimo. Mas não estava o fogo desligado? Então pode ser o quê? Possa ser que, vamos dizer que a mãe da gente, certo? A esposa, qualquer outra pessoa, acendeu aquela fogo ali, certo? Onde a panela ficou por um certo tempo lá, aí depois desligou, aí a gente chegou logo em seguida, não viu que alguém ligou ou desligou, certo? Aí a gente pegou lá, tá quente, tá fria, certo? A gente só vai ter essa sensação a partir do momento que a gente pega, certo? Mas só que fisicamente falando, temperatura ela não depende da sensação térmica, certo? Ela depende de fatores microscópicos, interação de partículas, para definir se algo recebeu ou está perdendo energia térmica, certo? Troca de calor entre corpos. Beleza, pessoal? Então, a gente precisa de quê? Para variar a temperatura, a gente precisa de um instrumento preciso, né? A gente precisa de algo que seja preciso, certo? Então, vamos lá. A medida da temperatura no termômetro. Opa, agora ó, parece que chegou algo com mais precisão. Beleza? Vamos lá. Medida de temperatura no termômetro. Para entender a noção de temperatura, podemos investigar as propriedades de corpos que sofrem alterações, certo? A partir de mudanças das temperaturas. Então, para a gente ter uma noção, a gente pode começar investigando o quê? Alguns corpos, certo? Cujas propriedades sofrem alterações a partir de mudanças de temperaturas. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem um comprimento de uma barra de ferro, ok? Que ela pode aumentar, fisicamente falando, que ela vai dilatar, certo? A partir do momento que ela se torna mais quente. Certo? Ah, você bota uma barra de ferro, bota uma chamazinha aqui, certo? Um calorzinho aqui. Aí, à medida que essa barra de ferro vai ganhando energia térmica, vai aumentando o calor, ela vai fazendo o que? Ela vai dilatando, vai aumentando o seu comprimento, certo? A gente tem aqui a figura 1, que a cada valor L de comprimento, certo? Da barra, ela vai corresponder a um valor θ da temperatura. Então, está aumentando o comprimento dela, então quer dizer que o quê? Que a temperatura, ó, certo? Ela vai estar aumentando, ok? Temperatura θ aumenta, à medida que a temperatura θ aumenta, aí a gente tem um aumento do comprimento. Bom, a gente já tem uma relação inicial, certo? Relação inicial para comprimento, ok? Vou pedir desculpa aí se por acaso vocês estiverem ouvindo alguma zoada, certo? Porque infelizmente a gente acaba não controlando muito essa parte, certo? Então vamos lá, pessoal. Aí a gente teve como parâmetro a barra de ferro, certo? Não importa o material, mas eu sei que essa barra de ferro ela vai se dilatar à medida que a temperatura vai estar aumentando, certo? Mesmo se essa dilatação seja muito pouca, ou pouca, ela vai ter esse efeito, certo? Então, a gente determina através de x, ó, através, ó,
O X, a grandeza termométrica. Opa. Pronto. Determina-se através de X, né? A letrinha X, a gente vai determinar a grandeza termométrica. E ela corresponde ao que descrevemos como temperatura θ, certo? O X vai ser a grandeza, certo? O quanto a gente aumenta a temperatura. Temperatura, seja qualquer. E a partir disso a gente vai ter o quê? Uma função termométrica, certo? A partir dessa grandeza que aumenta a temperatura, certo? Aumento não, que é a descrição da temperatura, ok? Na figura 1, figura anterior aqui, certo? Cada valor do comprimento L, ela vai corresponder a um valor da temperatura θ, ou seja, L está para 1, certo? Θ para 1. À medida que θ aumenta, ó, θ 2, vamos dizer que seja uma temperatura, ela aumentou aqui a temperatura, logo aumentou o comprimento, certo? Então, aí a gente tem aqui, ó, a gente pode determinar esse aumento de temperatura como uma forma semelhante ao que é um termômetro de mercúrio, certo? O pessoal hoje em dia tem termômetro digital, ok? Mas eu tenho quase certeza que todo mundo chegou a ver um termômetro de mercúrio, certo? Ele que normalmente tinha um líquidozinho vermelho, certo? Que na verdade esse líquido eles botavam colorante, uma coisa assim do tipo, certo? Então a gente pode assimilar aquela nossa barra de ferro, certo? Ao efeito que tem o mercúrio, um termômetro de mercúrio. Aqui, ó, na figura 2, termômetro de mercúrio. Onde a gente vai ter o quê? Que a substância do mercúrio, ela é escolhida por quê? Baseada na configuração que seu líquido metálico, certo, pessoal? Possui, certo? Seu líquido metálico, ele possui uma dilatação, ou seja, ele aumenta ou diminui de forma, ó, regular, certo? É um líquido metálico que possui uma dilatação regular para diversas faixas de temperaturas, ó, faixas de temperaturas amplas, pessoal. Então, o termômetro de mercúrio, lembrando o quê? Que o mercúrio, ele é um metal, pessoal. Então, ó, ele vai estar se comportando semelhante à nossa barra, a barra de ferro. A barra de ferro é um metal. O mercúrio, embora ele esteja na forma líquida, aqui no termômetro, ele é um metal, ele se comporta como tal. E à medida que a temperatura aumenta, certo? O líquido metálico vai aumentando, certo, pessoal? A temperatura aumenta, logo esse líquido vai aumentando, vai se dilatando, certo? Maravilha? Pronto, então a gente tem essa semelhança aí com o termômetro. Termômetro de mercúrio, ok? Dúvidas ali naquela parte? Tá tranquilo, né, pessoal? Tá tranquilo. Daqui, coisa bem simples, certo? Partir agora para a parte 3. Graduação de um termômetro, certo? Escalas termométricas. Vou estudar agora as escalas propriamente ditas. Beleza, pessoal? Atualmente, a escala mais utilizada é a escala Celsius. Isso aí todo mundo com certeza já estudou isso, já viu falar disso. Não precisa nem estar estudando física para estar sabendo sobre a escala térmica, certo? Graus Celsius, ok? Todo mundo, fulano está com uma febre alta, certo? Fulano está com 39 graus Celsius, certo? É
a escala de temperatura que a gente utiliza principalmente aqui no Brasil, pessoal. Embora a gente estude na física Fahrenheit, Kelvin, etc., que a gente aplica no dia a dia é o Celsius, beleza? Então, a escala mais atualmente, a escala mais utilizada é a escala Celsius, que determina como zero, certo? O ponto de fusão do gelo, pessoal. Opa, o zero, certo? 0 graus Celsius, ele está determinando o ponto de fusão do gelo, ok? E 100, certo? Vai ser o que? O ponto de ebulição, certo? Da água, ok? E a gente baseia o Celsius de 0 a 100 como pontos de fusão, ou pontos de ebulição do componente da água, certo? Assim, o intervalo de ponto fixo, a cada intervalo de ponto fixo, é dividido em 100 partes, sendo cada parte uma unidade da escala. Ou seja, a gente está medindo a temperatura de 0 a 100 graus, cada ponto daquele, certo? Vai ter uma unidade dessa escala, vai conter uma unidade dessa escala. Aí fulano está medindo 39 graus, ou seja, 39 é uma unidade da escala, 39,5, certo? E vai, ou seja, graus Celsius ele tem 100 pontos de medidas, certo? Entre o 0 e o 100, ok? Aí aqui a gente tem aqui, ó, a figurinha aqui, o gelo em fusão, certo? Aqui tem um termômetrozinho banhado na água com gelo, certo? Ele vai chegar no ponto de 0 graus Celsius à medida que a água aqui onde ele está entrou, ele chegou em 0 graus Celsius. A partir de 0 graus Celsius, a água ela começa a entrar no estado o estado sólido, vira gelo, né, pessoal? Então a gente tem o θ de G, ó, temperatura de gelo, no grau Celsius, certo? Na escala Celsius. Aí aqui, ó, temperatura aí, botou um bicozinho de chama aqui, certo? Aí o que é que aconteceu? A temperatura da água começou a subir, certo? Tá ganhando energia térmica. E quando ela chegar, ó, no 100, certo? Aí a gente vai ter que a água ela começa a entrar em estado de vapor, né, pessoal? Estado de vapor. Ela entra em ebulição. Maravilha? Então é justamente isso. É que a gente tem θV, quer dizer, a temperatura de θ em vapor, do vapor, certo? Água em ebulição. Isso aqui a gente tem muita dúvida não, né, pessoal? Isso aqui é muito tranquilo. Todo mundo já viu isso no dia a dia. Graduação de um termômetro, θG, indica a temperatura de fusão do gelo, ok? E θV, a temperatura de ebulição da água sobre, ó, importante dizer aqui, sobre uma pressão normal, certo, pessoal? Esse ponto de fusão e ebulição, ele também leva em conta, não ponto de fusão e ebulição, a escala Celsius, no ponto 0 a 100, leva em conta sistemas de pressão também, certo? Uma determinada pressão normal, ok? Então, alguns países, certo? Como eu falei anteriormente, alguns países eles adotam a escala Fahrenheit, certo? Tem lá países da Europa que, em vez de medir eles em graus Celsius, ele fala, ó, fulano está com 90, 180, certo? Graus Fahrenheit, por aí vai, certo? 180 até exagerado, né? Mas vamos lá. Alguns países adotam a escala Fahrenheit, que adota como 32, certo? O ponto de fusão do gelo. Onde a gente tinha aqui no Brasil, que era o 0, né? No Brasil não, a escala Celsius. É 0 o ponto de gelo,
Já na escala Fahrenheit é, ó, 32. Certo? E 212 é o ponto de vapor, ponto de vaporização, ponto de ebulição da água no graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit. Já na escala Celsius, a gente já viu que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Né? Logo, o intervalo entre ambos os pontos de Fahrenheit, se eu pegar 212 menos 32, a gente vai ter o quê? Uma divisão entre 180 partes. Beleza? Diferente do grau da escala Celsius, né? Que a gente divide em 100 partes. Tranquilo, pessoal? Então, a gente tem o quê aqui, ó? Então, a gente tem aqui na figura 4 a escala Celsius. O termômetro está medindo em escala Celsius, onde, ó, de 0 a 100 a gente tem 100 partes iguais, certo? Aqui, se eu pegar esse ponto aqui, ó, está medindo aqui, ó, 61, 62 graus, ou seja, ele caminha a cada uma unidade, certo? E já um termômetro aqui, ó, medindo em Fahrenheit, a gente vai do que? Do 32 graus Fahrenheit, que é, ó, θg, é o ponto de fusão do gelo, vai até 212, certo? Graus Fahrenheit. E aqui, ó, θv, certo? Ponto de vapor. E aqui a gente tem 100 partes em Celsius, no Fahrenheit tem 180 partes, ou seja, de 32 a 202, a gente tem uma divisão de 180 partes, que também a gente mede a cada 1 grau, de 1 em 1 grau, certo? Então, portanto, de forma arbitrária, a gente tem o quê? Que a escala Celsius, a gente vai ter os valores de θg e θv, certo? No Celsius, ó, no Celsius, vai de 0 a 100, né? Enquanto na escala Fahrenheit, vai, ó, de 32 a 202, certo? Então, vamos lá. Agora vamos aqui, ó, conversão entre as escalas, ó, Celsius e Fahrenheit. Vamos fazer essa conversão entre uma escala e outra, ok? Então, para determinar a relação entre a leitura e medida, né, das duas escalas, Celsius e Fahrenheit, a gente deve estabelecer a proporção entre elas. A gente pode definir, estabelecer essa proporção aqui, ó, através de segmentos A e B, certo? Onde a gente tem, ó, onde a gente quer, tem aqui um termômetro, certo? Ah, o que é que está em Celsius, o que é que está em Fahrenheit? Não, o termômetro ele só está medindo a temperatura. Aí, de A ao ponto A, a gente vai ter, a partir do ponto de gelo, certo? Ponto de fusão, até a temperatura que a gente está calculando no sistema, ok? Do gelo até a temperatura, isso aqui é o A, né? Certo? E do ponto de temperatura do sistema que a gente está calculando até o ponto de vapor, aí a gente tem o que? A mais um valor, certo? De A mais X, onde a gente pode simplesmente tratar aqui, ó, do ponto de gelo até o ponto de vapor, B, certo? É o nosso ponto B. Então, a gente tem a escala, lembrando que a escala em graus Celsius vai de 0 a 100 graus. Já a Fahrenheit, ó, de 32 a 212. Aqui a gente tem θc, que é a temperatura que a gente está definindo, certo? θc,
Celsius, temperatura em Celsius, e θF, temperatura em Fahrenheit, certo? Aí a gente está vendo o que? A conversão entre leituras nas escalas de Celsius e Fahrenheit, certo, pessoal? Ah, professor, mas para que serve isso? Vamos ver agora. A gente está estabelecendo uma relação entre a medida de ambas, certo? A gente está determinando aqui de novo que A, o ponto de A, vai ser o ponto de gelo até o ponto da medida que a gente tem, certo? E B vai ser o ponto de gelo até o ponto de vapor de um corpo. Aí, entre eles, a gente tem, ó, ambas escadas, as de Celsius e a de Fahrenheit. Vamos estabelecer a relação entre elas. Então, aqui, ó, seja θc, okay? Seja θc a leitura de Celsius e θf Fahrenheit, leitura de temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit. Para a temperatura de um sistema, então a gente vai ter que a relação entre os segmentos, certo? A e B, ele não vai depender da unidade em que vão estar sendo expressos. Então, a gente pode estabelecer uma relação a partir da seguinte forma, pessoal. Seguinte método de igualdades. A gente tem que A sobre B, certo? Então, A vai ser o quê, pessoal? O ponto de temperatura, certo? Celsius menos zero. Aqui, ó. A é quem aqui, ó? O ponto de temperatura que a gente está procurando, ó. C, certo? Menos zero. Ok? Ó, quem é, ó? TC, θc, menos zero. E B, quem é B? Aqui, ó, B, ó, a gente já viu, ó, B aqui, ó, é o que, ó? O ponto, certo? De ebulição menos o ponto de fusão. 100 menos zero, certo? Opa, B aqui, 100 menos zero, certo? E a mesma coisa a gente vai ter para a unidade, ó, igual à unidade de Fahrenheit, ó. θF menos 32, opa, ó, F aqui, ó. θF menos 32, certo? Ponto de A, ó. A. E B, quem é B? O ponto de ebulição da água, em Fahrenheit, menos o ponto de ebulição do gelo aqui, ó. 212 menos 32 para Fahrenheit, ó. B de Fahrenheit é esse, certo? Então, a gente vai, a partir disso, a gente vai calcular, certo? Essa dedução aqui, certo? A gente já expressou A e B, então a gente vai ter o quê? A gente simplificando aqui, ó, θc menos zero, certo? Cancela o zero. Aqui, ó, vai ficar, ó, θc sobre 100, ó. θc sobre 100. Beleza? θf menos 32, opa, manteve o θf, né? Não dá para subtrair, certo? Não dá para subtrair θ de um valor, certo? Já que em θc, qualquer número, se aqui fosse 2, 2 menos 0, é o próprio 2, certo? Então aqui a gente tem, ó, θc. Então a gente fica com o que, ó? θf menos 32 daqui, certo? 212 menos 32. Opa, ó, 180. Beleza? Então a gente tem aí, ó, como calcular, ó, iniciando a partir desse sistema. Ah, mas eu quero simplificar. Como é que simplifica isso aqui? Eu vou dividindo os termos de forma igual, ó, θc. Aqui, ó, a gente dividindo aqui em termos iguais, ou os números de baixo aqui, ó, eu vou ter 5, certo? 100 divide por 20, certo? Aí dá 5, ok? E eu posso dividir aqui também, ó, 180 dividido por 20, eu tenho 9, ó. Então a simplificação vai ser esse daqui, ó, certo?
Θf manteve. Então, ó, θc sobre 5, certo? Igual a θf menos 32 sobre 9, certo? Aí, a partir daqui, pessoal, a gente pode botar questões até umas horas, certo? A gente pode brincar com essa simplificação até umas horas. Isso aqui vira uma equação, certo? Em vez de eu fazer todo esse sistema inicial, eu já posso botar direto, ó, quero saber a medida, certo? De certo material em grau Celsius. Eu não sei qual é o grau Celsius, mas eu sei que ele em Fahrenheit ele é um valor 5. Ou 5 não, tem 40 Fahrenheit. Eu só substituo aqui, o 40 Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? E θc sobre 5. Aí, fazendo a expressão, eu acho o valor de, de θc, certo? Da medida de Celsius, certo? Então, se eu quiser simplificar ainda mais essa equação, certo? Eu posso o quê? Eu posso fazer o seguinte cálculo. Pode dizer que θc é o que, ó? 5 tá dividindo aqui, passa multiplicando para esse valor. 5 sobre 9, certo? 5 sobre 9 é igual ao quê? É igual não, perdão, multiplica o quê? θf menos 32, certo? Simplificou aqui, ó, para θc. E, ó, θf, certo? Temperatura em Fahrenheit é o quê? A gente tem 1,80 C. Aqui, ó, tá aqui, ó, dividindo por esse valor, ó, passa multiplicando, certo? E esse daqui, ó, θf, eu passo também multiplicando, faço aquele velho, né, cruz credo aqui do valor, certo? 9 vezes esse termo aqui e 5 vezes esse termo, certo? Faço a expressão aqui, onde, em fato, ó, aí pegou esse valor, 5 vezes f, certo? 5 menos 5, que multiplica vezes 32, certo? 5 vezes 32. Pego esse valor aqui e divido, certo? Divido por esse valor de 9F, eu vou ter essa pressão aqui, ó, pessoal. Até vai ser o que? 1,80, 1,8 θc mais 32, certo? Posso fazer essas duas expressões aqui. Beleza, pessoal? Só expressãozinha algébrica aqui. É só botar no papel que resolve prático, certo? Pronto. Então, achei as equações, certo? Para a gente encontrar e poder fazer essas substituições, essas leituras num sistema, certo? Tira essas três aqui, ó, em rosa. Beleza? Pronto. Aqui de assunto, pessoal, que a gente tem para agora é esse daqui, certo? A gente vai estar transformando medidas, okay? Medidas de temperatura. Princípio de Celsius e Fahrenheit. Vamos agora para um exercíciozinho para a gente aplicar esse conceito, esse aprendizado que a gente teve agora. Então, a gente tem o quê? Exercício, vamos lá. Questão 1, certo? Então, Xande. Questão 1. A temperatura média do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Temperatura média no corpo humano. Então, determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit, ó. Ele quer saber o quê? 36,5 graus Celsius. Quanto é esse valor em Fahrenheit? Certo? Vamos dizer que a gente saiu aqui do Brasil, foi lá para um país lá na Europa, lá, o cara mede em Fahrenheit. Eu quero saber. Ele quer saber, ó, quanto é o corpo, a medida em Fahrenheit. Eu vou explicar para uma criancinha. Ó, 36,5. Ah, mas ele só mede em Fahrenheit. Vai ser quanto em Fahrenheit? Vamos calcular, vamos definir aqui. Então aqui, ó, já tem a soluçãozinha.
A gente só sai resolvendo aqui, ó, pessoal. Esse valor, lembrando aqui, ó, dessa nossa equação aqui, ó, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Posso utilizar essa equação aqui, ó. Joguei aqui, ó, θc sobre 100, certo? Ele já botou dessa daqui, ó, dessa aqui, ó. θc sobre 100 menos θf menos 32 sobre 180, certo? Essa daqui facilita também nossa numeração. Ou o que, ó? Opa, ou essa daqui que a gente definiu, calculou depois, certo? Pronto, ó, perdão, ele utilizou foi essa daqui, certo? A segunda. Então, a gente utilizando essa equação aqui, certo? A gente pega para substituir, ó, sendo θc, ó, como ele mostrou, temperatura em Celsius, ó, pessoal. Aí eu vou ter aqui, ó, C quer dizer o quê? Que vai ser o valor de θc, certo? Já tá lógico. Então, substituo, ó, em θc, ó. θc, temperatura em Celsius, 36,5 sobre 5 é igual, ó, θf menos 32, certo? Eu dividindo aqui, esse valor, eu tenho, ó, 7,3, que é igual ao quê? Manteve aqui, ó, θf menos 32 sobre 9. Aí eu posso estar dividindo aqui esse termo, eu posso multiplicar, certo? Posso multiplicar um pelo outro, ok? Posso multiplicar um termo pelo outro. 9 vezes 7,3 aqui, ó, 65,7. Aí aqui, ó, continuou, ó, expressão aqui após a igualdade, ó, θf menos 32. Esse valor, ó, tá subtraindo, passa o quê? Passa somando, né, pessoal? Tá aqui menos 32, passa para cá positivo, ó, mais 32. 65,7 mais 32 vai dar o quê, ó? Cheguei ao resultado, ó. 97,7 graus Fahrenheit. Ou seja, pessoal, se a medida normal do corpo humano, a gente mede em Celsius, é 36,5. Se a gente for medir 36,5 em Fahrenheit, ó, aqui, ó, vai ser o quê? Esse valor aqui, ó, 36,5, que a gente mediu aqui. E esse valor aqui, ó, de F, ó, no termômetro, vai ser quem? 97,7 graus Fahrenheit. Simples, pessoal. Certo? Então, aqui, ó, na escala Fahrenheit, a temperatura do corpo humano está normalmente, ó, em 100 graus Fahrenheit, ó. Enquanto a gente está em 36 graus Celsius, ó, na escala Fahrenheit está normalmente em 100, ó. Normalmente vai ter, ó, 97,7, ó, arredondando dá algo em torno de 100. Beleza, pessoal? Tranquilo essa questão aí. A primeira questão, um dos exemplos mais simples que a gente tem para resolver essas questões. Maravilha? Pronto. Aqui é questão 2. Me desculpe. Questão 2. Certo? Uma escala termométrica. Essa questão já a gente já tem um estudo um pouquinho mais elaborado. Vamos lá. Em uma escala termométrica X, X, né? A incógnita, a gente não sabe que escala é essa, certo? A gente vai relacionar ela com a escala de Celsius, certo? Relacionamos com a escala Celsius segundo o gráfico, segundo esse gráfico aqui, beleza, pessoal? Segundo o gráfico. Segundo o gráfico apresentado, no qual em ordenadas se representam os valores θx, ó, aqui, ó, nas ordenadas θx, tá? Temperatura na escala de X, e nas abscissas a gente tem as temperaturas em Celsius, certo? X quer dizer o quê? Que a gente não sabe que medida de escala é essa. Pode ser Fahrenheit, ou pode ser, vamos dizer, a escala em outro planeta. Com os marcianos lá, eles têm uma escala que eles medem de forma diferente da gente, certo? Em Fahrenheit, beleza? Ou em Fahrenheit não, em X, em outra incógnita lá, como eles devem chamar. A gente quer relacionar quanto da temperatura deles
que eles medem é para nossa interpretação em Celsius, certo? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, ele determina o quê, ó? De 0 a 15, certo? Esse gráfico aqui, ó, tem aqui um gráfico aqui, onde essa relação é o que para 35 graus de X, ó, eu vou ter que a relação para 80 graus Celsius, aqui da nossa. Certo? Aí quanto ele aumenta aqui, ó, qual é a relação de 15 até o 35? Qual é a relação nossa aqui? Certo? Vamos lá. Então ele quer estabelecer a forma de conversão entre as duas escalas, pessoal. Que é assim como a gente teve... cadê? Pronto, assim como a gente tem a nossa relação de Celsius em Fahrenheit, ele quer que estabeleça aqui, ó, de Celsius para a X, certo? Escala X. Vamos lá. O que a gente tem? Vamos aqui, ó, tem um gráfico aqui, ó, pessoal. A gente pode iniciar através desse gráfico aqui, certo? Vou fazer um gráficozinho para a gente entender o processo, ok? A gente tem de θ a C, ok? De θc a 0, opa, perdão, θc a 0, a gente tem um valor que a gente quer, e em Celsius a gente está indo aqui, ó, até 80, vai de 0 a 80. De 0 a 80 é o ponto dele de ebulição. O ponto de ebulição dele é 35. Já vamos dizer que o nosso ponto de fusão, de ebulição aqui, que seria 100, o ponto máximo nosso agora vai a 80, ó, de 0 a 80. Certo? Isso aqui não quer dizer que é a nossa escala Celsius, mas a gente está medindo aqui, ó. A gente sabe que o 35 dele é o equivalente ao nosso 80. Pronto. Então, vai ser o equivalente de 15? Então, de 0 a 80, ó, chega em 35, certo? Aí, ó, de 15, certo? 15 seria o ponto dele, ó, o ponto de fusão, certo? Ó, o ponto de fusão deles, eles iniciam aqui, ó, a partir de 15, certo? Aí tem a temperatura entre ambos. Ele quer saber primeiro, ó, qual é a fórmula de relação. Então, analisando o gráfico, verificamos que 15x, ele corre 15x aqui, ó, que responde a 0 graus Celsius, certo? E 35 corresponde a 80, certo? A gente viu aqui no gráfico, ó, 15 está relacionado com 0, ó. Ele está em 15 aqui, ó, está no nosso, ó, na nossa temperatura de 0, certo? Ele partiu do 15 quando a gente está partindo do 0, certo? Ó, ok? Então, comparando, como a gente fez aqui, ó, inicialmente aqui, A e B, a gente pode dizer o quê? Vamos começar de x. Θx, certo? Θx menos 15, certo? Como a gente fez, para saber a unidade de Celsius e de Fahrenheit, ok? Seria o A, que eu posso chamar de A. E desse ponto até esse é o B, ó. De 35 menos 15, ó. É quem? É o B, seria nosso B, né? É igual a θc, Celsius, menos 0, certo? E 80, que seria o B, menos 0, certo? Aí eu pego aqui a relação aqui, os zeros eu posso... Que é número menos 0, é ele mesmo, certo? Então eu vou ter aqui, ó, θx menos 15, opa, mantive aqui, 35 menos 15, 20, certo? Que é igual a θc sobre 80, beleza? Pronto, peguei essa aqui, essa relação aqui. Vamos lá. Então, posso o quê? Chego aqui, ó, tem um θx menos 15, certo? E esse valor aqui, ó, o 20, eu posso estar dividindo aqui por θx, eu posso passar para cá, né? Posso passar esse 20 para cá. Ok? Aí, ó, 20 θc dividido sobre 80, ó,
Aí eu vou ter o quê? 20, certo? Sobre 80, eu faço a relação, corto esse com esse aqui, vou ter o quê? Θc sobre 4, certo? Θc sobre 4. Não vou dividir não, eu vou fatorar, certo? Fica θc sobre 4, ok? Então, θx, certo? É o que a gente quer saber, a equação para θx vai ser o que, ó? Esse valor aqui não está subtraindo, certo? Menos 15, eu vou passar para cá com ele positivo, certo? Aí, tá, uma bagaceirinha aqui, para entender. Pronto, aqui, ó, então ficou aqui, ó, θc sobre 4 mais 15, certo? Estava subtraindo, passa somando, o outro lado da igualdade, certo? Então, para achar θc, vamos dizer que aqui é 1, 1 dividido por 4 dá o quê? 0,25. Não, pessoal? 1 que tem aqui, ó, tá escondido, 1 sobre 4, 0,25 θc, certo? É 1 sobre 4. Então, θx, a fórmula que ele estava precisando aqui, θx é igual a 0,25 θc mais 15. Pronto, achamos aqui a equação, pessoal. Beleza? Vamos ver o que é que ele está pedindo em B agora. Determine a temperatura registrada por um termômetro graduado na escala X, certo? Quando a temperatura for 50 graus Celsius. A gente vai pegar aquela equação que a gente achou aqui. Agora eu posso, ó, simplesmente trocar o θc por 50. A gente não já achou a relação? Pronto, agora é só substituir. Já achou a fórmula. Substituo aqui, ó. Pego essa fórmulazinha aqui, ó. Aí jogo para cá, ó. Então, θx é igual a 0,25 vezes 50, que ele determinou agora em B, mais 15, certo? Aqui eu vou ter 0,25 vezes 50, dá 12,5, mais 15, ó. Opa, ficou fácil demais, pessoal. Achou a formulazinha, ficou fácil, né? Então, vamos aqui, ó. E a gente tem aqui para θx. Opa, vamos para C agora. Determine a temperatura registrada em um termômetro graduado na escala Celsius para um sistema em que o termômetro graduado na escala X resista 10x. Calma aí, vamos ler de novo, pessoal. Determine a temperatura registrada, certo? Registrada em um termômetro graduado na escala Celsius. Determine a temperatura em Celsius para um sistema em que o termômetro graduado na escala X resista 10x. Vamos ter um termo de proporção aqui. Beleza? Vamos ver. Em C, certo? A gente vai ter que agora esse valor, ó, vai ser, ó, para 10x, certo? O valor de x, ó, vai ser 10, certo? O valor do termômetro de Celsius, que ele determinou, ele vai estar graduado para a escala X, certo? Ou seja, 10x, certo? Então, agora, ao invés de substituir, ó, o θc, que era 50, a gente vai ter o quê? Que θx, certo? Vai ser 10. Beleza, pessoal? Ele quer saber o valor em Celsius, certo? Então, aqui a gente tem, ó, da equação de novo aqui, beleza? A equação principal, que a gente achou aqui, deixa eu circular ela aqui. A gente substitui de novo. Agora, só que θx vai ser quem? Vai ser 10. Vai ser 10, certo? Ó, então, substituiu. 10 é igual, ó, 0,25 vezes θc, mais 15, certo? Tá aqui, ó, tá somando, eu posso passar o 15, ó, agora para cá, ó, subtraindo, certo? Vai ficar 10 menos 15, certo? Então, 10 menos 15 é quem? É menos 5, certo? E manteve do outro lado da igualdade o que é o 0,25 θc. Aí eu pego, tá multiplicando aqui, pessoal.
Tá multiplicando, eu vou passar para cá, ó, para baixo o quê? Dividindo, né? Dividindo, ou seja, 0,25 dividido por menos 5, certo? 0,25 dividido por menos 5 dá quem? Menos 20, né? Está com sinal negativo, menos 20. Então, θc vai ser igual a menos 20 graus Celsius. Beleza? Achei também aqui agora, para um, ó. Para B, ele deu o valor do grau Celsius. E para o X, a temperatura lá de Marte, ele deu o valor de 10 graus X. Beleza? Na letra C. O que ele quer na letra D agora? Há uma temperatura em que os dois termômetros registram valores que coincidem numericamente. Que temperatura é essa, pessoal? Tem uma temperatura em que nos dois elas vão se coincidir. Ou seja, eu tenho 25 e não vai ser 25 em outro. Então, qual temperatura é essa? Vamos ver aqui, vamos calcular. Ó. Se os valores coincidem numericamente nas duas escalas, a gente vai ter o quê? A relação, ó, que θx vai ser igual a θc. Então, se esses dois são iguais, a gente vai ter uma relação que vai ser todos iguais a θ, certo? Então, na fórmula de conversão, certo? Utilizando a nossa relação aqui, que a gente já achou, esse valor θx não vai ser igual a θc? Vai. Aqui, ó. θx não é igual a θc. Ambos não estão iguais, então ambos vão ser θ. Então, só substituir. Em vez de ser θx, eu vou botar θ. Certo? E quem é θc também não é θ? Pronto. Então, eu vou ter o quê? Ó? Perde aqui, ó. E perde aqui também, ó. Então, eu vou ter, ó, θ igual a 0,25 θ, certo? Mais 15. Coisa simples de fazer, né? Aqui eu pego esse θ, ó. Tá com sinal positivo aqui. Eu posso passar ele com sinal trocado para cá, ó. Depois da nossa igualdade, com sinal negativo. E esse 15 aqui, pessoal, tá positivo, eu posso também passar para cá, ó. Positivo, ele vai negativo também, certo? Ou simplesmente eu pego esse valor aqui, passo para cá, ó, como ele fez aqui, ó. Então, eu vou ter que θ menos 25, no caso, ele passou esse daqui para cá, ó. Θ ficou mais fácil, né? Óbvio, né? Θ passa para o outro lado, negativo, ó. Fica θ menos 0,25 θ, certo? E igual a 15. Aqui, ó, θ, ele vai poder subtrair com θ, né? Os dois valores. Então, θ aqui, ó, não tem número aqui, vai ser quem? Aqui vai ser 1, né, pessoal? Númerozinho feio, mas é 1. Θ, 1 θ menos 0,25 θ. Vai dar quem? 0,75 θ. 0,75 θ. 1 menos 0,25. 0,75. Igual a quem? Igual a 15. Né, pessoal? Esse valor aqui, ó. Pronto. Então, eu vou estar aqui multiplicando aqui, pessoal, não está multiplicando. Agora o 0,5, ó, vai passar dividindo por 15, certo? Então, eu vou ter o quê? Θ igual a 15 dividido por 0,75. Vai ser quem? Vai ser 20, pessoal. Então, θ, ó, achou aqui, ó, relação θ, onde os dois vão estar iguais, certo? Vai ser em 20. Certo? Esse valor aqui, ó, certo? Vai ser 20, onde um vai ter a mesma relação que o outro, certo? Não está em aqui, ó, valores, certo? Iguais. Então, vai ser em 20 que os valores de ambos vão ser iguais. Então, portanto, θx é igual a 20 graus X e θc é igual a 20 graus Celsius. Beleza, pessoal? Aí aqui tem a resposta de ambos aqui, ó, de A, de B, C e D.
Beleza? Revisem, certo? Refaçam as questões. Vocês vão estar recebendo questões agora, onde vocês vão estar respondendo, certo? Já para o quê? Para estar treinando, para estar massificando isso aqui. Embora essa questão seja um pouco grande e pareceu complexa, pessoal, se você faz passo a passo, faz ela devagarzinho, fica fácil. Faz primeiro letra A, ó, reflete a letra A, depois letra B, C e D. É tranquilo, pessoal. É tranquilo, certo? Não tem segredo, não. A única coisa que você vai ter que fazer é raciocinar um pouquinho e fazer as equaçõezinhas. É muito simples. Beleza? A gente deu quase praticamente uma hora de aula aqui. Agora o resto é atividade com vocês. Tranquilo? Valeu, até a próxima aula, viu, pessoal?